todos, sejam bem-vindos à nossa casa. A noite de hoje recebemos novamente nosso irmão Jorge Cecílio, que abordará o tema ali projetado, dando prosseguimento no livro Roteiro do Espírito Emmanuel, da Psicografia Franciscano Xavier. E hoje será o capítulo 34, Observações. E para dar início a essa reunião no dia de hoje, nosso irmão Hilvio fará a prece por nós. Senhor Jesus, louvamos mais uma vez por Deus Mestre, agradecendo a oportunidade que nos é dada mais nesta noite, reunidos estarmos em teu nome, suplicando que possamos ser envolvidos na promessa. Quero dar paz a todos que se encontram encarnados e desencarnados, bem como o nosso restante desta noite. Possa ser instruído, faça extensão e fraterno, os valores contínuos do Espírito. Te agradecemos, Senhor Jesus. E para nós já irmos sintonizando com a palestra, farei a leitura do capítulo citado. Quase todos os que se abriram das atividades espíritas estimariam o desenvolvimento rápido das faculdades psíquicas, de que são portadores e, por vezes, quando não atendidos, padecem nocivos arrefecimento do ideal. Esmaece o fervor dos primeiros contatos com a fé, porque o propósito fixo de surpreenderem o milagre transforma-se neles em afetiva obsessão. Contudo, há singularidades no assunto que não podemos menosprezar. Que seria da ordem no equilíbrio dos serviços terrestres se a totalidade das criaturas, instruídas ou não, se pusessem a investigar quanta vida nos outros mundos? Toda colheita exige preparação e serenidade. Imaginemos um avião moderno, perfeitamente equipado, sobrevoando passivo vilarejo do século XIV, sem aviso prévio. Que lucraria a ciência náutica de imediato, se não espalhar o terror? Que recompensa viria em nosso favor, se constrangêssemos uma tábua indígena ao ouvir um concerto de Paganini, sem oferecer-lhe os rudimentos da educação musical? O progresso, como a luz, precisa graduar-se para não ferir ou cegar as pupilas que o contemplam. Compreendamos, acima de tudo, que a existência não é um fenômeno que se articule à revelia dos grandes responsáveis da evolução. A liberdade do homem ainda está longe de atingir os princípios cósmicos que nos presidem os destinos. A inteligência humana interferirá nos domínios da matéria densa, alterando o que pode ver. Todavia, jaz extremamente distante das regiões do espírito puro, onde se guarda o controle das leis universais. Desdobrando novos painéis da vida, diante da mente sequiosa de conhecimento e renovação, não é o mundo espiritual que deve descer para o homem, e sim o homem que precisa elevar-se ao encontro dele. E semelhante ascensão não será simples serviço da mediunidade espetacular. É obra de sublimação interior, gradativa e constante, sob o alicerce do bem, ao alcance de todos. As portas do tesouro psíquico estão vigiadas com segurança. A direção de uma central elétrica não pode ser confiadas às frágeis mãos de um menino. Como conferir, de improviso, ao primeiro candidato à prosperidade mediúnica a chave dos interesses fundamentais e particulares de milhões de almas colocadas nos mais variados planos da escala evolutiva? Naturalmente que as grandes responsabilidades não são inacessíveis, mas a criança precisa crescer para integrar-se em serviços complexos. E o colaborador iniciante de qualquer realização necessita do tempo e do esforço a fim de converter-se em auxiliar prestimoso.
nos problemas de intercâmbio com a esfera superior. Desse modo, antes do progresso medianímico, há que considerar o aprimoramento da personalidade para melhor ajustar-se à obra de perfeição geral. O grande rio, sem leito adequado, ao invés de correr beneficiando a paisagem, encharca o solo, transformando-o em pântano total. A ponte quebradiça não suporta a passagem das máquinas de grande porte. A mediunidade, como recurso de influenciar para o bem, não se manifesta sem o instrumento próprio. Só o grande amor pode compreender as necessidades dos outros. Só a grande boa vontade pode trabalhar e aprender incessantemente para servir sem distinção. Antes de nos mediunizarmos, amemos e eduquemo-nos. Somente assim receberemos das ordenações de mais alto o verdadeiro poder de ajudar. Passamos a palavra ao nosso amigo Jorge. Boa noite a todos. A gente vai ter mais um capítulo do livro Cordeiro. Eu fiz questão de colocar no primeiro slide um livro escrito em 1952, a tipografia do nosso Chico Xavier, Espírito Emmanuel. A leitura do Cordeiro, ainda mais nessa lição, observações, são muito mais do que observações, o verdadeiro estudo dos princípios da mediunidade com Jesus nos remete inicialmente a uma reflexão. Mediunidade não deixa de ser uma força e não deixa de exercer sobre nós um fascínio, poder, mas é, antes de tudo, uma faculdade que nos garante a evolução e é compatível com a evolução que conseguimos atingir. Herculano Pires define mediunidade nos seguintes termos: manifestação do espírito através do corpo, tanto se manifesta o espírito do médium como o espírito ao qual ele atende e serve. A mais refinada conquista da evolução que marca o homem com o endereço do plano angélico. É um instrumento para a nossa evolução. Não significa que todos aqueles que têm faculdade mediúnica são pessoas evoluídas. Os médiuns têm a grande oportunidade do trabalho no bem para resgate de erros passados, para educação e aprimoramento do espírito, para oportunidade evolutiva. É uma função sem órgão, resultante de todas as funções orgânicas e psíquicas da espécie. É uma faculdade de síntese por excelência. Um grande exemplo da faculdade de síntese, que é ao alcance de todos, é a intuição. Quando temos uma intuição, todo o conhecimento vem de uma vez. Nós temos que desdobrar aquela intuição e colocar palavras naquela intuição que tivemos. De onde veio? Não sabemos. Não foi do cérebro, não foi da elaboração maquinal de nossos neurônios. Consubstancia todo o processo evolutivo da natureza. Já Allan Kardec diz que é uma faculdade necessária e todos são mais ou menos médios. Todavia, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Todos somos médios, mas chamamos médios aqueles em quem essa sensibilidade, essa faculdade está bem caracterizada. E Allan Kardec pergunta também no livro dos médios: o espírito que se comunica com o médium transmite diretamente seu pensamento
ou esse tem por intermediário o Espírito encarnado no médium? É uma pergunta que Allan Kardec faz e é extremamente apropriada. Quando nós tivemos os primeiros estudos de transcomunicação, em que os espíritos se comunicavam através de aparelhos eletrônicos, alguns apressados disseram é o fim da mediunidade, porque não se precisa mais de mediunidade para se comunicar, ou de médiuns para que os espíritos se comuniquem. E aqueles da Estação Rio, que é uma estação astral que começou as comunicações, eles disseram: nenhuma comunicação é possível se não tiver a presença de um ser humano que emita radiações mentais específicas com as quais sintonizamos e interferimos nos aparelhos. Não existe expressão de espírito sem mediunidade. Mas os espíritos respondem, na continuidade, os espíritos respondem a Kardec: o espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam. Clarencio, instrutor de André Luiz, no livro da Terra e Céu, para lembrarmos bem, é Clarencio que resgata André Luiz das regiões umbralinas. Eis que o grande médico do Rio de Janeiro, um cientista de renome internacional, desencarna e passa por uma situação aflitiva. Vítima do próprio orgulho, da vaidade exacerbada, encontra-se ele numa região infernal. Ele lá pena durante 8 anos, segundo o equívoco da fé em nosso lar, já que Chico Xavier corrigiu para alguns amigos que André Luiz passou 2 anos no umbral, e Vantuil de Freitas, só floreando um pouquinho, Vantuil de Freitas depois se desculpa com André Luiz, depois do livro ter estourado em vendas, se desculpa com o próprio Chico, foi um erro tipográfico. Ao invés de 2, saiu 8. Então nós sabemos que André Luiz ficou 8 anos no umbral, na versão oficial da FEB e na versão de Chico 2 anos. Mas não importa. Um dia já é muita coisa. Ele fica lá 2 anos. Ele é resgatado por esse espírito, Clarencio. Chega no plano espiritual e vai para um local em nosso lar, uma cidade, um astral, numa esfera bem superior à nossa crosta terrena, e ele vai para uma enfermaria, vai para um hospital. Esse hospital tem algumas dimensões. Na parte mais baixa desse hospital existem as câmaras de retificação, que são mais próximas de vibrações mais grosseiras. André Luiz ficou num lugar melhor. Tem como Clarencio o seu grande instrutor. No livro Nosso Lar, André Luiz é apresentado a vida espiritual, e a partir do livro Os Mensageiros, nós acompanhamos o curso que André Luiz faz de medicina e espiritualidade. Os Mensageiros, até mecanismos da mediunidade, é a trajetória de aprendizado de André Luiz. Clarencio, o grande instrutor, e a vida continua, é um romance fantástico que faz uma síntese do que são as cidades no plano astral, do que é o desencarnar e como as coisas se encadeiam, como não existem encontros por acaso. Então, voltando à nossa palestra, Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu, quando ele apresenta a André Luiz o estudo dos centros de força, os chakras, porque nós já vemos André Luiz falar nos centros de força muito por alto, em Os Mensageiros, em Missionários da Luz, Alexandre fala também muito por alto, e nós vamos ter um estudo detido dos centros de força nesse livro Entre a Terra e o Céu. E é Clarencio que vai dizer a André Luiz: o nosso corpo de matéria rarefeita está definindo o perispírito, intimamente regido por 7 centros de força que se conjugam nas ramificações dos plexos, que vibrando em sintonias uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso
veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual, eu destaquei bem, o pensamento vibra em circuito fechado. O que tem isso a ver com mediunidade? Tudo. Saibamos que o nosso pensamento, ele vibra em circuito fechado no nosso corpo de células rarefeitas, de matéria rarefeita, no nosso corpo perispiritual, no nosso corpo energético. O pensamento vibra, não o pensamento superficial, não o pensamento de palavras, mas o pensamento como aquela energia mental que nos é própria ou assimilada, que carrega consigo emoções, sentimentos, que nos induzem a movimentar nossa mente, nosso corpo, para a realização ou a frustração de algo. Pensamento é ação. É uma matéria extremamente diferenciada, cujos elementos ainda não são conhecidos da química, todavia, induzem a profundas modificações no nosso corpo perispiritual e, por consequência, nas nossas células. O nosso pensamento circula em circuito fechado. O pensamento que assimilamos pela lei de afinidade circula em circuito fechado no nosso perispírito. Então, o pensamento tem uma relação direta com sintonia. O que pensamos, sintonizamos. O que sintonizamos, pensamos. O pensamento pode ser contaminado quando nos deixamos levar pela invigilância. Contaminou, entrou em sintonia, um pensamento é agregado ao nosso e à nossa carteira de identidade e circula em circuito fechado. Alexandre, nesse livro maravilhoso, Missionários da Luz, a nosso grande inquérito na AME, nas nossas horas de folga, é saber quem foi Alexandre e quem foi Aulus. A gente sabe que, com certeza, foram dois grandes pais da psiquiatria pelo conhecimento que eles trazem. E Alexandre vai dizer no livro Missionários da Luz, Aulus em domínio da mediunidade, preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Manuel, no texto, ele diz que, primeiro, as forças espirituais superiores, ele compara com uma grande usina de força. E ele depois, por analogia, ele diz que a mediunidade é a calha que contém o rio para não deixar que haja formação de pântano. Então, é algo que direciona e é uma força tão ou quase infinita que essa calha ela tem que ser formada profunda, um sulco profundo para conter tal manancial. Então essa mediunidade que Emmanuel chama a atenção, que as pessoas buscam, porque dá poder, dá o contato com o mundo espiritual, não é para qualquer um. O Chico não cansava de dizer que Bacelli, num dos livros felizes do Bacelli, salvo engano, o Evangelho de Chico Xavier, ele dizia dos tormentos que ele passava causados pelos espíritos obsessores. E ele dizia que quanto mais ele produzia livros, mais espíritos vinham perturbá-lo. E ele dizia que, ele disse na ocasião que um dia procurou Dr. Bezerra de Menezes e manifestou-se. Dr. Bezerra de
também Emanuel. E ele falou: eu só tenho sossego quando eu estou trabalhando. Você poderia, querido doutor Bezerra de Menezes, dar um jeito para mim? Ele: sim, meu filho, trabalhe. E Emanuel falou: olha, Chico, eu posso te proteger, todavia só consigo te proteger quando você está trabalhando. Então, essa mediunidade que todos olham o Chico, admiram, e é algo tão espetacular que vários aqui que estão aqui na sala, que conviveram com o Chico, ou tiveram a oportunidade de estar com o Chico uma ou duas vezes, certamente são capazes de testemunhar esse fenômeno fantástico que muitos desejam, não é para qualquer um. Nesse momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita de clareza e serenidade, como um espelho cristalino no mar. Quem tem clareza e serenidade o suficiente o tempo todo no trabalho? Porque somos médiums o tempo todo. Falei aqui no trabalho mediúnico, muitos têm. E fora das atividades. Somos médiums em casa, somos médiums na nossa solidão, nos momentos em que estamos conosco mesmo. Clareza e serenidade sempre. No trabalho mediúnico é fundamental. Na nossa vida, para que a mediunidade sirva para a nossa evolução, ela tem que estar constante o tempo todo. Existe uma teoria nas neurociências chamadas de ruído mental. E quanto mais somos portadores de ruído mental, mais a nossa mente inquieta. Mais temos atitudes de agitação, de inquietação, expressamos esses ruídos nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sonhos. Esse negócio agora deve ser pilha. Ele vai falar no capítulo 2 da epífise, da pineal, que é a glândula da mediunidade. Está todo coloridinho que eu destaquei. A pineal, ou epífise é um termo que é usado em 45 e não se usa mais. A gente usa hoje em dia só a pineal. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras, e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. A partir da puberdade, a pineal acorda no homem as forças criadoras. Força criadora não significa força construtiva. A gente pode criar muita destruição, muita desordem, muita desorganização. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas de outra época e reaparecem sob fortes impulsos. Até os 7 anos do término do processo reencarnatório, nós conseguimos colocar em nossos filhos um padrão mental. Se colocamos um padrão mental até os 7 anos, é onde a verdadeira educação. Dos 7 aos 14, quando ele já de posse do seu corpo físico com autonomia, é o que nos ensina Alexandre, em Dicionários da Luz, e nos ensina Emanuel, em Pensamento e Vida e outras obras, quando fala de educação. Dos 7 aos 14, nós podemos sedimentar aquilo que ensinamos. Mas, chegada a idade, hoje em dia não é mais 14 anos, é mais cedo. Quando a puberdade vem, a pineal, ela passa a canalizar os impulsos que são as reminiscências de outras vidas.
as tendências que existem desde sempre no espírito reencarnado, se quando, ainda na infância, elas aparecem espontaneamente e os pais corrigem, criando um padrão mental, quando chega o período em que a pineal desperta, essas reminiscências vêm mais fortes. E se não encontra a educação, esse padrão mental que cabe aos pais colocar, o espírito se perde para si mesmo, se é alguém com tendências muito ruins. Ele passa a ser entregue à própria sorte. Muitas vezes, a corrigenda do condicionamento, a corrigenda da lei, a corrigenda do medo, mas não a corrigenda da alma, a corrigenda do espírito. Muitas vezes terá que reencarnar, algumas outras vezes, com pais que renunciam a si mesmos para recebê-los e impor esse padrão mental até os 7 anos. Porque senão a sua sintonia vai ser sempre a sintonia das reminiscências que eles trazem, das paixões vividas em outra época, que voltam sobre fortes impulsos. O grande órgão que canaliza isso chama-se glândula pineal. E é por isso que André Luiz chama a glândula pineal de sede da alma. Não André Luiz, mas todas as tradições espiritualistas, todos os estudiosos da alma. Que é bom? Nada. Agora. Nesse livro fantástico chamado Pensamento e Vida, o capítulo 27, Emmanuel chama de obsessão. E aí nós vamos ler. A definição de obsessão, segundo Emmanuel: fenômeno de reflexão pura e simples. Não ocorre tão somente nos chamados mortos para os chamados vivos, porque na essência muitas vezes aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos filhos invisíveis da sugestão. E aí muitos dizem: é de Sueli Caldas Schubert o conceito de obsessão de encarnado para encarnado. Ela teve a felicidade de escrever um livro e pegou esse conceito de Emmanuel. Eu não coloquei a data de pensamento aqui. Mas é um fenômeno que Emmanuel está dizendo aqui, um fenômeno de sintonia. É algo natural. Reflexão pura e simples que aparece entre espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. E nós vemos os vários casos de codependência, não apenas da codependência química, mas a codependência emocional. Quantas mães que vivem a vida dos filhos, quantos pais que se realizam apenas nos filhos, mas não se realizar pela satisfação de ver os filhos encaminhados, mas se realizam no sentido de viverem a vida dos filhos, em função dos filhos, num processo que vai além da amizade pai e filho, mãe e filho, mas é algo confuso. E de repente, a pobre moça casa com o rapaz e leva para casa não somente o marido, mas o marido, a sogra, os irmãos, o sogro, os problemas todos, e não se faz nada para ir para frente, não
dizer o próprio esposo, porque ele está amalgamado com uma série de mentes grudadas que não conseguem se distinguir. Nosso corpo Cristo. E é por isso que Jesus dizia: orai e vigiai para que não aconteça algo pior. E agora, tendo aqui 30 segundos de evangelização, orai vem de oros é boca. Deus deu a vida simbolicamente através da boca, porque a boca de Deus sopra na boca do homem e Adão tem vida. Por isso que oração vem desse radical oros, uma conexão de duas vias. Porque se Deus soprou o Espírito pela boca do homem, é pela boca do homem que ele alcança o Espírito de Deus. Orai e vigiai. Vigiai é vigília. O cérebro, quando está acordado, está em estado de vigília. Desvelo, cuidado, dedicação. Orai, estabelecer conexão. Tenha desvelo, cuidado, escolha as suas companhias, estabeleça a sua sintonia. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos, Dr. Jorge, pelas mensagens transmitidas. Continuamos rogando ao alto que possa amparar o seu trabalho no bem. Semana passada eu falei que o palestrante de quinta-feira seria o Cleiton Marques, mas ele será nessa próxima quinta. A quinta que passou foi o Luiz Carlos Mendes, lá no Centro Espírita Luz no Caminho. E no próximo domingo será Calci de Sarroris, o expositor, um trabalhador da Federação Espírita do Estado de Goiás. No dia 29 de março, última sexta-feira agora do mês corrente, haverá o primeiro colóquio espírita lá no Centro Espírita Luz no Caminho. E os conferencistas serão Abílio Volney, Luciano Caetano, Marcos Vinícius e Inácio de Paula. Será a partir das 19h15 e o Centro Espírita Luz no Caminho convida a todos os presentes para lá participarem. O Centro Espírita, para quem não sabe, fica lá na Vila Formosa. E nos sábados de manhã temos uma equipe que faz um trabalho de limpeza aqui em nossa casa, a partir das 7h30. Para manter esse piso bem brilhante, tem uma equipe por trás dela que faz essa manutenção. Bem cedo. E por isso convidamos a todos que tenham disponibilidade e interesse a se juntar à nossa equipe para esse trabalho de limpeza e manutenção na nossa casa. Futuramente teremos mais algumas salas que já estão aí adiantadas e o espaço físico aumentando graças à equipe do Alter. Então todos estão convidados. A seguir ofereceremos o benefício do passe para aqueles que tiverem necessidade. Pedimos que permaneçam sentados e chamaremos cada um em seus lugares. Ao final tem uma mesa com água fluidificada e todos estão convidados para fazer a ingestão da mesa. Encerrando essa primeira parte, nosso irmão Roberto fará a prece por nós. Querido Jesus, esta doutrina nos ensina que os tempos são chegados para a grande transformação. Portanto, ousamos lhe pedir para que nos ajude a não nos colocarmos como meros observadores de tudo que acontece à nossa volta, mas sim partícipes, para merecermos estarmos aqui novamente em outras oportunidades, a fim de empreender através da nossa determinação o nosso progresso espiritual.
ajudando-nos mutuamente, buscando aqueles irmãos caídos no caminho, para também soerguê-los e impulsioná-los para a frente, para o alto. Obrigado por ouvirmos tudo que foi nos apresentado na noite de hoje, que possamos refletir a respeito, dar um voto de confiança à espiritualidade diante das dúvidas que nos assolam, mas, sem sombra de dúvida, possamos colocar, acima de tudo, a nossa vontade de conhecer para empreender o novo futuro. Expressa-nos, Senhor, na Tua paz, e assim seja. Graças a Deus.